o Senhor, ele vinha falando comigo através dessa palavra, não sei se os irmãos sabem, mas também sou terapeuta, trabalho como psicanalista, clínica, pela palavra, né? Eu trabalho com a luz da palavra, então todas as pessoas que vêm para iniciar um tratamento comigo, eu já deixo bem claro que eu trabalho, né? Sou terapeuta, atendo todas as pessoas, não importa a religião, mas é segundo a palavra do Senhor, né? Com princípios bíblicos. Então, hoje, nessa mensagem que eu vou trazer, né? Não costumo pregar mesmo, sabe? Com os pregadores que usam palavras diferentes e tal, não consigo muito, é mais um ritmo de estudo, mas o Senhor, ele vem falando comigo há muito tempo, né, sobre essa mensagem que eu vou deixar aqui para vocês, e eu creio que o Senhor, ele vai falar o coração de cada um dos irmãos, e eu vou começar lendo aqui no livro de Eclesiastes, capítulo 12, que diz assim, eu vou ler alguns versículos, então, se os irmãos não conseguirem abrir a Bíblia, né, para estar acompanhando, vocês escutem com atenção, eu vou ler aqui, e aí Deus vai falar o coração de vocês, e no final, se alguém quiser o esboço dessa ministração para meditar mais um pouquinho, eu vou deixar também disponível, tá bom? Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1, que diz assim, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Aqui, a palavra do Senhor, ela nos deixa, né, a instrução, é um manual da vida, de fato. E ela está falando para a gente lembrar do Criador no tempo da nossa mocidade. E quando o Senhor, ele fala comigo através dessa palavra, né, eu começo a lembrar. E o Senhor sempre está tocando nessa tecla em meu coração, e é o que eu passo para as pessoas que eu atendo, né, que existem, o Senhor nos fez, né, corpo, alma e espírito. E para que a gente possa viver a plenitude que Deus tem para nós, para que nós possamos alinhar a nossa vida segundo a vontade do Senhor, nós precisamos entender cada área dessas na nossa vida, né? Como o nosso corpo atua, como a nossa alma atua e o espírito também. Quando a gente não tem essa clareza e essa dimensão, né, do que acontece, tanto no reino físico quanto no reino espiritual, muitas vezes a gente não consegue colocar em prática, de fato, a palavra do Senhor, de forma plena mesmo, viver de forma na totalidade. E aqui no livro de 1 Tessalonicenses 5:23 diz assim, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que o Senhor, ele nos chamou, né? O Senhor, ele nos chamou, o Senhor nos criou, nos formou desde o ventre da nossa mãe, com um propósito. E muitas vezes as pessoas ficam sem entender, né? A maioria das pessoas que vêm até mim no meu consultório fala assim, olha, eu não sei por que eu existo. Eu não sei por que eu estou aqui, e vem aquela grande interrogação, né, de várias áreas da vida, porque, de fato, está vivendo uma vida rasa, uma vida que só olha para o natural, uma vida que só olha para o lado físico, né, e existem pessoas também que olham muito o lado espiritual, esquecendo também que nós fomos feitos, né, por Deus, com corpo, alma e espírito, e a gente precisa entender de fato, né. Deus nos criou nessas três dimensões, a alma, o corpo e o espírito. E cada uma delas, ela tem uma função específica, e nós devemos, né, estar sujeitos à vontade de Deus, para que nós possamos viver em santidade, em plenitude. No entanto, a queda do homem no Éden trouxe desordem, fazendo com que muitos vivessem segundo os desejos da carne e não pela vontade do espírito. Aqui a neurociência, né, nos mostra que o cérebro responde a padrões que estabelecem hábitos, emoções e pensamentos, influenciam a nossa forma de agir. Mas a transformação verdadeira vem quando nós nos submetemos ao Espírito Santo, renovamos a nossa mente, em Romanos 12:2. Então, hoje a gente vai entender, né, como essas três áreas devem estar alinhadas à vontade de Deus, alinhadas com Deus.
Eu falo um pouco sobre a neurociência, porque quando eu estava cursando, né, o meu curso de psicanálise com bases cristãs, a gente estudava um pouco sobre a neurociência, né, um pouco não, bastante, né, sobre a ciência, e eu glorifico ao Senhor, porque eu entrei num instituto que não distorce, né, como a ciência, muitas vezes ela quer provar contra Deus, né, quer provar que não existe um Deus. No estudo que eu tive, graças a Deus, a neurociência, ela sempre pende para esse lado, né, espiritual, ela nos mostra que a palavra está mais viva e é mais eficaz do que qualquer outra coisa, né, tanto que a ciência fala que quando a gente dobra o nosso joelho para orar, é como se fosse um tratamento mesmo, emocional, né, a gente começa a liberar sentimentos, a gente começa a liberar pensamentos negativos que estavam ali nos aprisionando, nos mantendo muitas vezes prisioneiros, né, de emoções, de medo, enfim. E a oração, ela tem um poder muito grande sobre a nossa vida, né, sobre a nossa mente, sobre o nosso corpo. A gente precisa ter essa consciência, né, que nós precisamos ter essa vida com Deus. E aí, o primeiro, eu quero falar sobre o corpo, que ele é o templo do Espírito Santo. Né, em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20, diz assim: não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Né? Aqui ele está nos falando, né, que nosso corpo ele pertence a Deus, né? Ele é templo do Espírito Santo. Nós precisamos cuidar, né? Nós precisamos manter o nosso corpo no equilíbrio. Muitas vezes a gente está focado em tantas outras coisas, não procura glorificar o nome do Senhor. E eu tenho aprendido e aprendi isso, graças a Deus, desde muito nova, que até na nossa forma de comer, nós devemos glorificar o nome do Senhor. Né? A Bíblia fala que a glutonaria ele é pecado. É pecado. E muitas vezes tem aquela frase que é bem conhecida no meio cristão, né? Que crente não bebe, come. E isso aí, muitas vezes eu dou risada, né, com essa frase quando as pessoas falam, mas eu fico assim, eu tenho de misericórdia, não deixa que as pessoas venham se escandalizar através de atitudes de crentes que muitas vezes esquecem que o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo e que nós devemos viver para a glória do Senhor, porque evangelizar e falar do amor de Jesus Cristo não é só com palavras, mas muito mais com atitudes que glorifiquem a Deus. Então, nós precisamos ter isso em mente, né? E o versículo 20 diz assim: porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no nosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, a gente precisa lembrar que nós devemos glorificar ao Senhor, né, com o nosso corpo também, cuidando, zelando do templo do Espírito Santo. Eu não estou falando sobre vaidades exageradas, né? Eu não estou falando aqui sobre, muitas vezes, uma obsessão por um exercício físico para ficar forte. Não, não é sobre isso, é sobre você ter zelo, é sobre você cuidar daquilo que Deus te deu. O maior presente que Deus nos deu foi a vida, né? O maior presente que Ele nos deu foi a vida, e nós precisamos zelar, né? Eu, esses dias, cuidei de uma pessoa, né, há muito tempo. Na gravidez da minha filha, eu fui cuidar, né, de uma pessoa, ajudar da minha família, e essa pessoa teve uma vida totalmente desregrada, a vida inteira desregrada. E aos 54 anos de idade teve AVC e ficou acamado. E ali eu cuidando e falando do amor de Jesus Cristo, e conversando com essa pessoa, e eu lembrando tanto que Deus falou, sabe? O tanto que Deus, ele alertou para que viesse ter os cuidados, e às vezes as pessoas pensam, não, eu tô, né? Nesse caso, essa pessoa nessa época não era cristã, né? Veio a aceitar Jesus Cristo depois desse processo. Mas quantas pessoas Deus não fala, né? Eu acredito, irmãos, em profecia, eu acredito que Deus ainda usa os profetas, né? Para falar com o povo, para alertar. É claro que a gente precisa ter muito cuidado com essa questão de revelação. Eu sou uma pessoa muito cautelosa, mas eu acredito. E assim, eu fico horrorizada quando eu vejo Deus usar a pessoa e falar assim, oh, Deus está te livrando de acidente, Deus está te livrando da morte, de entupimento de veia, enfim, Deus fala também. E as pessoas não se atentam que Deus deu livramento, mas nós precisamos ter cautela no trânsito, mas nós precisamos ter cautela no que nós comemos,
sabe? As pessoas vivem uma vida totalmente desregrada, achando que cabe a Deus cuidar de tudo e que vem de, não, na hora certa eu vou partir. Gente, não é assim que funciona. Não é assim que funciona, sabe? Nós precisamos entender que, de fato, não cai uma folha da árvore sem a permissão do Senhor e que Ele é o dono da vida. Ele que dá a vida, Ele que tira a vida, mas nós precisamos cuidar e zelar daquilo que Deus nos deu. Nós precisamos ter esse zelo. O Senhor, Ele nos dá livramento, Ele fala com a gente, Ele alerta, né? Eu estou trazendo isso para vocês hoje porque Deus tem falado muito comigo. E eu creio que o Senhor, Ele vai falar ao coração de vocês também sobre esse cuidado na alimentação, cuidado com o corpo, cuidado com a mente. Nós precisamos ter isso bem fixado dentro de nós. Sabe que Deus nos livra, mas a gente precisa. Teve tem um esporte, né, que o pessoal pratica muito, que é aqueles que você sobe nos grandes prédios para tirar fotos sem equipamento de segurança. E eu vejo isso aí como tentar o Senhor, sabe? É provocar mesmo. Quando anda naquelas linhas, corda bamba, numa torre bem alta, sabe? Montanhas altas e vai naquela corda sem equipamento de segurança nenhum, a gente fica horrorizado, a gente fica pasmo, mas a gente não fica horrorizado quando acorda pela manhã, já começa a ter uma alimentação errada, já acorda pela manhã, já vai direto comer, sem antes buscar o Senhor, sem antes buscar, não, Deus, o que vai te glorificar? Como que eu vou fazer? Gente, eu falo isso por experiência própria. Quando eu levanto pela manhã, né, e graças a Deus eu tenho procurado manter esse equilíbrio na minha vida. E eu faço um café da manhã bem reforçado, bem saudável para os meus filhos, colocar aquela mesa posta. Isso glorifica a Deus. Isso traz união para a família. Isso vai ficar gravado no coração dos meus filhos. Então, isso é uma forma de glorificar o Senhor, né? Não adianta a gente ganhar o mundo, pregar o evangelho e falar para os 4 cantos da terra, sendo que os da nossa casa está se perdendo, né? A gente não está cuidando. A Bíblia fala que a mulher sábia, ela edifica o seu lar, e edificação é trazer estabilidade. Eu preciso trazer estabilidade na alimentação, estabilidade no meu lar em todas as áreas, né? Então, assim, irmãos, o corpo físico é o que nos conecta com o mundo, né? Com os sentimentos. E muitas pessoas, elas vivem escravizadas, né? Elas vivem escravizadas, né? Enfim, vivendo uma vida totalmente sem santificação, sem buscar. E quando eu falo sobre buscar santificação, eu acredito que seja nesse âmbito também, desse equilíbrio no corpo, na mente, né? Na alma e no espírito. Aqui a neurociência, ela comprova que hábitos saudáveis, ela fortalece o autocontrole e ajuda na renovação da mente. E a Bíblia fala o quê? Que a gente deve renovar a nossa mente, né? E aqui a ciência, ela está provando que com hábitos saudáveis, a gente vai fortalecer a nossa mente, né? E quando a gente se alimenta de forma que glorifica o Senhor, né? A gente se desvia de estar naquela compulsão, né? Naquele desequilíbrio. Muitas vezes a gente tem dia, até essa frase também eu escuto bastante, né? Hoje eu tô para comer até os rebocos da parede. Eu falo misericórdia, Senhor, chega aqui, porque a gente precisa ter esse equilíbrio e ser instrumento de Deus, né? Como padrões que glorifiquem, não destrutivos, né? A gente muitas vezes diminui, né? Nosso tempo de qualidade de vida. E a alma, né? A alma, ela é o campo de batalha. A nossa alma, ela é o campo de batalha. Em Mateus 16, 26, diz assim: pois que proveita ao homem ganhar o mundo inteiro se perder sua alma? Ou o que dará o homem em recompensa da sua alma? A alma, ela envolve pensamentos, emoções e vontade. É aqui que travamos batalhas espirituais, pois a carne luta contra o espírito, em Gálatas 5, 17, né? Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um contra o outro, para que não façais o que quereis. A gente precisa buscar em Deus essa força para que tenha esse alinhamento. A gente sabe que a nossa carne, ela milita, né, contra o espírito, e a gente precisa, de fato, né, entender. A neurociência também nos mostra que pensamentos repetitivos criam caminhos neurais no cérebro, ou seja, quem vive alimentando a alma com medo, culpa ou orgulho, terá uma mente escravizada, mas quem renova a mente com a palavra de Deus transforma a sua
forma de viver. A coisa mais difícil que a gente encontra hoje é fazer essa mudança da mente nas pessoas, é reprogramação que se chama, né? Quando eu faço os atendimentos, é reprogramação. Tem um exercíciozinho que eu passo para as pessoas, que é, ao acordar de manhã, colocar o pé, fixar o pé bem no chão, assim, e olhar no espelho e declarar quem são em Cristo Jesus, independente de... Eu atendo pessoas que são espíritas, eu atendo pessoas evangélicas, independente de quem seja. Eu falo, você foi criado por Deus, independente da religião que você siga, você foi criado por Deus com um propósito. Isso aproxima as pessoas a Deus. E eu falo, você vai declarar quem você é em Deus, porque o inimigo, ele aproveita a nossa mente, né? Ele aproveita esse campo de batalha, que é a mente, para desestabilizar. E quando a gente tem pensamentos de derrota, pensamentos de fracasso, muitas vezes a gente não consegue nem orar. De tanto assim, tem pessoas, né? E eu falo por mim também, que muitas vezes sente vergonha de Deus, por tanto que se acha indigna, pecadora e falha, né? Principalmente mulheres que têm essa questão do hormônio, né? A gente tem essa fase do ciclo menstrual, então é a fase que os hormônios estão lá em cima ou lá embaixo, e esse momento é um momento de fragilidade. Quando a gente entende isso e começa a fazer esse exercício, eu falo para eles, olha, coloca o pé, fixa o pé no chão, isso é ciência também, né, para que você sinta que você está acordado, e para que você transmita para o seu cérebro que você tem firmeza, que você sabe o que está fazendo. Eu falo, fale quem você é em Deus, fale que você é filha amada, criada com um propósito para glorificar o nome do Senhor, e eu começo a falar quem você é em Deus, sabe? Eu sou cuidadosa, eu sou zelosa, eu sou uma mãe dedicada, eu sou uma filha amada do Deus vivo. E as pessoas olham para mim assim, e é incrível o resultado que nós obtemos, sabe? Pessoas que muitas vezes, eu atendi pessoas que 2 dias antes estava tentando suicídio, e o Senhor curou, e o Senhor transformou a vida dessa pessoa através desse exercício. Então, são coisas que, para nós, como cristãos, nós devemos colocar em práticas e entender de fato isso que eu estou passando para vocês. Gente, às vezes eu falo um pouquinho rápido, é costume, tá? Mas qualquer coisa, vocês acenam com a mãe e falam assim, ó, devagar. Mas para que dê tempo também, não sei se já esgotou o meu tempo, né? Eu quero que vocês entendam que é importante a gente... Não esgotou, né? Dá tempo ainda de falar mais um pouquinho. Tá? Tô finalizando já, tá? É rapidinho. A gente precisa ter esse equilíbrio, viver, né, nesse alinhamento, tirar o medo, tirar a ansiedade. Como que a gente vai fazer isso? Sabendo quem nós somos, voltando à essência. Nós fomos criados para ter relacionamento com Deus. O inimigo, ele quer destruir essa questão do relacionamento, de conversarmos com Deus. E quando a gente está com esses pensamentos de derrota, a gente começa a muitas vezes procrastinar. Gente, Deus tem algo para nossas vidas, né? Deus nos chamou para ser missionários, pregadores, donas de casa, enfim, não importa o que você faça, se você fizer com excelência para glorificar o nome do Senhor, né? E através, eu falo para as pessoas que eu atendo que são donas de casa, através de um filho bem criado, né? Como Ana criou Samuel. Olha o que Samuel se tornou, tantas vidas que ele ganhou para o Senhor. Olha o que ele fez, olha a revolução que foi, né, a vida dele. Então, assim, às vezes uma mãe acha, mas eu aqui sou dona de casa, cuidando da casa dos filhos, mas você glorifica a Deus. Faça com amor, faça com excelência. O seu filho pode ganhar multidões, seu filho pode viajar ao mundo para pregar o evangelho, sabe? Não importa o que você faça, é para a glória do Senhor, né? Então, a gente precisa entender. E, por último, né, o Espírito, que é o que nos conecta com Deus, né? Em João 3,6 diz assim, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. O Espírito do homem se relaciona com Deus. Sem Cristo, o Espírito está morto pelo pecado, mas ao nascermos de novo, recebemos vida e comunhão com o Pai. Olha que importante, né? Nós precisamos entender, nós precisamos ter essa consciência que o Espírito é a parte do homem que tem essa consciência de quem é Deus, né? Que tem esse relacionamento com Deus, no Espírito. Sem Cristo, o Espírito está morto pelo pecado, mas ao nascermos de novo, recebemos vida e comunhão com o Pai. A neurociência confirma que a fé e a espiritualidade têm um impacto na saúde mental, reduzindo o estresse e trazendo equilíbrio emocional. Não basta crer de forma superficial.
Jesus nos chama ao arrependimento genuíno, pois somente pelo Espírito Santo podemos vencer o pecado e viver para Deus. De tudo isso que eu falei aqui, se a gente não entender que é através do Espírito Santo, né, conectado a nós, conectados ao nosso espírito, que vai nos trazer essa consciência, que vai nos fortalecer, não depende de nós, não depende de nós. Nós precisamos ter essa consciência que tudo vem de Deus, tudo é para Deus, é para a glória dele. E eu vou contar uma experiência, né, aqui rápida que eu tive com Deus. Eu estava no processo, eu passei por um processo muito difícil há algum tempo atrás com o meu irmão. Ele estava... Eu vou falar bem aberto para os irmãos, que eu não tenho... A gente conta isso como testemunho que Deus libertou, graças a Deus, mas meu irmão se envolveu com drogas. Então, a gente passou por um processo muito difícil, porque a gente é aquela família bem unida mesmo, que não quer perder ninguém para o inferno. Né? Eu já falei, eu não quero perder ninguém da minha família para o inferno, eu não quero perder, porque Deus nos criou, Deus tem um propósito. E a gente passou por um momento muito delicado. E nesse processo, mesmo eu sendo terapeuta, eu desenvolvi, né, a compulsão por alimentos. Eu comia que a minha barriga doía. Eu ficava nervosa sabendo de alguma coisa que meu irmão fez, ou não sabia onde que meu irmão estava, eu começava a comer, que doía o meu estômago, né? E eu comecei e Deus, nessa época era de segunda a segunda na igreja, de segunda a segunda. Foi quando o Senhor começou a usar pessoas, falou assim, Camila, pisa no freio, Camila, vai se cuidar, cuida da tua família, sabe? E eu trabalhando e atendendo as pessoas, e na igreja, 24 horas, todos os dias na igreja, deixando a desejar na minha saúde, deixando a desejar na minha vida mesmo, para autocuidado. Foi quando o Senhor falou comigo, pisa no freio, vai com calma. E eu comecei a fazer essa oração, Senhor, traz equilíbrio de volta para a minha vida. Senhor, eu vou me afastar um pouco dos meus afazeres, né? Cuido de mulheres ainda, né? Eu larguei o ministério porque o Senhor mesmo ordenou que fosse assim, e para que eu viesse ter mais esse cuidado, e para que o Senhor me trouxesse para São Paulo, porque era aí no Pernambuco. Mas mesmo assim eu não deixo de fazer a obra do Senhor, porque, graças a Deus, estou sempre cuidando de pessoas através da minha profissão. E o Senhor, ele começou a tratar comigo, para que eu pudesse cuidar e para que eu tivesse essa clareza, sabe? Aqui tem que ser uma coisa bem resumida, mas é profundo isso. Se vocês pesquisarem, se vocês forem afundar dentro da palavra, é profundo isso, como mexe. E eu comecei a falar com o Espírito Santo, Senhor, se o Senhor não me ajudar, eu não consigo. Se o Senhor não me ajudar, eu não tenho força. Senhor, me ajuda a ter equilíbrio emocional e fazendo terapia, mas buscando ao Senhor. Hoje, graças a Deus, eu tenho esse equilíbrio, sabe? Hoje, quando eu falo, não quero comer, eu não como. Quando eu falo assim, olha, eu vou comer saudável, eu como saudável, porque eu estava desajustada. Eu estava com as minhas emoções todas à flor da pele, e às vezes a gente acha que é uma coisa ou outra, mas não, gente, é muito forte isso, é um emocional. E se a gente não conseguir esse equilíbrio em oração com o Senhor, né, se precisar fazer terapia, amém, sabe? Deus usa também, como Ele tem usado a minha vida, para libertar pessoas através do Espírito Santo, né, usando a minha vida como vaso, sabe? Às vezes o Senhor, Ele quer fazer algo através de nós, então nós precisamos nos permitir e pedir ao Senhor, Senhor, nos molda, Senhor, nos mostra, sabe? Nos conecta a Ti, não deixa, não se aparta a Tua presença da nossa vida, de forma alguma, né? Como o salmista Davi, ele fala, não retires de mim o Teu Espírito. Nós não podemos perder essa conexão com o Senhor, nós não podemos perder, porque é aí que traz o equilíbrio, né? É aí que o Senhor mostra onde está errado, e quando o Senhor falar com vocês, estejam atentos, às vezes é numa roda de conversa, sabe? Às vezes é numa crítica construtiva, não críticas que vai te colocar para baixo, deixar depressivo, não, mas numa crítica construtiva, olha, cuidado, olha teu filho, olha tua casa, né? Cuida mais, cuida, sabe, do teu marido. Às vezes é o Espírito Santo querendo te alertar que tem algo de errado, porque as coisas do Senhor é para trazer leveza, não é para trazer perturbação, não é para trazer desequilíbrio, né? Como eu vivi por muito tempo, vivendo, né, dentro da igreja, naquelas beatas de igreja, servindo ao Senhor e me sentindo alegre, feliz, estou fazendo na obra do Senhor, mas deixando a desejar no meu corpo, né? Deixando a desejar na minha mente, deixando a desejar com os meus filhos, com meu marido na minha casa. A gente precisa entender, né? Eu falo mais voltado para as mulheres, porque eu trabalho muito com mulheres, fui líder de mulheres por muito tempo. Mas assim, o homem também tem esse papel importante de sacerdote. É o homem que conecta a família a Deus. Então, se ele está vivendo dentro da igreja, esquecendo que a sua família é seu primeiro ministério,
infelizmente, e essa palavra é forte e ela impactou minha vida, né? Corre um grande risco de estar desagradando a Deus, né? E essa oferta de serviço muitas vezes não é recebida, porque está deixando o seu primeiro ministério de lado. E aí, para concluir agora, né? Nós precisamos viver em santidade, devemos crucificar o eu diariamente e permitir que o Espírito Santo governe a nossa vida. Né? O fardo do Senhor é leve, gente, a gente precisa trocar. Né? O pesado, se está pesado, tem algo de errado. Eu falo, está doendo o coração, está aflita, está pesado, tem algo de errado. Começa a orar e falar assim, Senhor, o que está acontecendo, Senhor? Será que eu estou fazendo o que o Senhor quer que eu faça ou eu estou querendo agradar demais a Deus, fazer demais para mostrar que eu consigo, que eu posso? E às vezes a gente não consegue, né? Vivendo de forma plena em Cristo. Para sermos verdadeiramente transformados, precisamos alinhar corpo, alma e espírito com a vontade de Deus. Isso exige arrependimento genuíno e uma vida em santidade. O corpo deve ser consagrado como templo do Espírito Santo. A alma deve ser renovada pela palavra e o espírito deve estar vivo e submisso ao Espírito Santo. Então é isso, né? Que o Senhor ele possa falar mais ao coração de cada um de vocês. Eu agradeço pela minha oportunidade de estar aqui. Eu falei um pouquinho rápido, mas qualquer coisa eu tenho aqui também o esboço, eu vou deixar disponível para vocês, se precisar eu mando para vocês, e que nós possamos viver de forma plena, né, glorificando o nome do Senhor em todas as áreas. Eu vejo o Senhor levantar uma geração de Anas, eu vejo o Senhor levantar gerações de homens e mulheres para fazer a diferença, mas começando dentro de casa, começando na mesa, começando com a família, começando com os filhos, com o marido, com a esposa, começando com os parentes, familiares. Quando essa turma, né, que está à nossa volta, tiver no equilíbrio, tiver comunhão com Deus, quando essa turma que está à nossa volta, através de nós, das nossas atitudes, se voltarem para o Senhor e sentirem desejo de servir ao Senhor, porque vem nós, mulheres e homens de Deus, aí nós vamos estar cumprindo, de fato, a vontade do Senhor. Porque lá fora é muito fácil as pessoas que me veem lá fora me admirar por algo que eu faço ou fale. Mas os que estão dentro de casa, é de fato aqueles que conhecem, que sabem se nós estamos sendo verdadeiramente cristãos ou não. Mas para a gente glorificar o nome do Senhor e alcançar os nossos parentes, nós precisamos primeiramente nos enxergar. Nós precisamos primeiramente cuidar de nós mesmos, ter esse equilíbrio emocional, né, em todas as áreas, tá certo? Que Deus abençoe a vida de vocês e eu fico aqui. Eu espero que vocês tenham compreendido e que essa palavra venha alcançar o coração de cada um.